Olá, sejam bem-vindas. Essa semana nós estamos nos encontrando todos os dias aqui no grupo do Facebook, nosso grupo Eu e Minha Casa Organizada, e o nosso objetivo é responder e trazer uma luz para um problema real, né, da nossa vida, da nossa casa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada e também do grupo e do blog Eu e Minha Casa Organizada. Sejam bem-vindos a estar acompanhando o conteúdo que eu tenho com muito carinho colocado lá. Tenho tido a companhia das minhas amigas, né, para trazer esses temas para vocês. E há 3 anos a gente já tem em grupo transformado as nossas vidas. Tanto a minha vida como a vida das minhas amigas que têm acompanhado esse trabalho tem sido sim mudadas, transformadas, e a gente tem vivido uma realidade que nós buscamos para nós. Isso é fácil, Marjorie? Claro que não, né? O tema de hoje, na segunda-feira, cada dia é um tema, né? Então, as meninas têm colocado as suas sugestões lá no grupo e cada dia uma coloca a sugestão. Gente, o primeiro dia foi com a minha filha, né? Então, o primeiro tema foi o meu e nós falamos sobre um momento que nós vivemos aqui em casa em que eu tô aqui só olhando se tá tendo retorno e se o som tá bom. Quem for entrando me avisa, tá? Se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem. Então, no primeiro dia, minha filha contou, né, o que ela passou e como eu agi naquele momento. Ela tem 12 anos, então foi um tema relevante e a gente colocou como título desse tema: os seus filhos têm muito a falar, né? Então ouça, para ouvir o seu filho, para olhar para eles também. Claro que quando eles nos dão essa oportunidade. Quando eles não nos dão essa oportunidade, o que fazer? Né? A gente falou tudo disso lá na segunda-feira. Na terça-feira, o tema foi de uma outra amiga e foi sobre quando as pessoas vêm se hospedar na nossa casa e ficam. Por alguma razão, essa pessoa se muda para sua casa por uma necessidade, na maioria das vezes, e como falar não para essa pessoa e como ajudar essa pessoa. Esse foi o tema de ontem. E hoje o tema foi da Audrey e da Elo. Eu juntei os dois temas porque eles são não iguais, mas fazem parte de um mesmo contexto. Então a Elo escreveu assim, ó: como manter a rotina e a organização em tempos de família toda em casa o dia todo. Audrey, seja bem-vinda. Não se preocupem com o horário, porque vai ficar gravada, tá? Eu deixo aqui no grupo e também subo lá pro YouTube, tá bom? Então fique tranquila que todo mundo pode assistir na melhor hora para vocês. Então vamos lá, de novo. Como manter a rotina e a organização em tempos de família toda em casa o dia todo. Na resposta mesmo, eu achei o tema muito bom, porque é realmente o que a gente vem ensinando e vem falando e vem testando em termos de métodos, né, metodologias. Mas a família estar em casa ou não atrapalha a sua rotina. Porque uma rotina estabelecida, ela é definitiva. Marjorie, como assim? Uma vez que você entendeu a mecânica de uma rotina e você se exercitou por um período nela, ela não sai mais do lugar. Pelo contrário, assim que você estabelece essa rotina, você cumpre essa rotina, você pode estar com visita, gente de fora, que as coisas não vão sair do lugar, elas não vão mudar. E um exemplo disso é que hoje a minha casa é pequena, né? Então é muito fácil tudo sair do lugar e tudo parecer muito ruim. Sentou no sofá, bagunçou ali alguma coisa, deixou cair alguma coisa no chão, já parece que a casa tá toda bagunçada, não é assim? Só que eu já me acostumei como a Marla Seeley fala, né? A Fly Lady fala, com a valsa do dia a dia. Então, se eu vou para o quarto, eu já levo tudo que tem que ir para o quarto. Se eu venho para a cozinha, eu já venho trazendo tudo da cozinha. Se eu paro na frente da pia e tem alguma coisa suja, eu já resolvo e saio. Se eu entro no banheiro
e o banheiro tem alguma coisa lá que eu preciso de tirar naquele momento, na hora que eu saio, eu já levo tudo e deixo tudo em ordem. Geralmente eu faço o VaptVupt do banheiro na hora que eu tomo banho. Então, essa valsa do dia, você vai fazendo as coisas no piloto automático. Você entrou no quarto, supondo que você não foi a última a se levantar, então você não arrumou a cama. Entrou no quarto, arruma a cama se a pessoa, né, se seu esposo não tiver arrumado ainda. Isso não é motivo para estresse. É simples, mas para que não seja, né, um fator estressante, tá aqui o seu compromisso com o dia certo de fazer determinada coisa. Então, a rotina diária com as pessoas em casa, eu até comentei com meu esposo, ficou mais fácil. Por quê? Agora as meninas não estão indo para a escola. Então, elas podem me ajudar um pouco mais. E por que elas querem me ajudar? Lembra que eu falei, eu acho que foi na live que nós tivemos sábado, que eu comentei que seus filhos têm que entender por que é bom para eles te ajudar? Então, tudo é um passinho de cada vez. Então, vamos pensar na rotina que eu faço e é a que eu ensino há 3 anos. Então, por que ela dá certo? Porque a gente faz a mesma coisa há 3 anos. Então, a cada dia, a cada mês que ela foi se estabelecendo, ela foi ficando mais fácil. Entende? Então, segunda-feira, cozinha. Terça-feira, salas e banheiro. Quarta-feira, quartos e tirar as roupas de cama, né, roupa de banho. Quinta-feira, quintal dos fundos e lavanderia. Sexta-feira, garagem, quintal da frente. Essa é a rotina geral. Foi assim que começou e foi assim que ficou por pouco mais de 1 ano. Hoje eu faço essa rotina? Não. Por quê? Hoje eu trabalho, né? E eu trabalho em casa, então eu tenho o meu horário de trabalho e os dias da casa. Então, segunda, terça e quarta, eu não faço missões na casa. Segunda, terça e quarta, eu só cumpro com as rotinas estabelecidas. Então, a rotina da manhã e a rotina noturna. Basicamente, eu faço o VaptVupt do banheiro, manter a pia em ordem, roupa, né, sob controle. Então, geralmente eu lavo no domingo e passo na terça-feira. Ou na segunda e passo na terça-feira, que é o tempo dela secar. Se eu lavar no domingo e ela secar no domingo, eu já resolvo no domingo mesmo. Entende? Então, é o tempo dela secar. Vai tirar do varal, já resolve. Lavanderia, né, que vai ser o nosso próximo tema, também é simples depois que você estabelece uma rotina. Então, perceba que é um passinho de cada vez. É muito chato quando você vai dar o pontapé inicial e você vai começar a mudar algumas coisas. E aí entra a sua perseverança e a sua persistência. Hoje eu falei para uma amiga, eu vou até ler como eu falei para ela, porque nós estávamos conversando sobre resultados, né, sobre escolhas, e eu falei para ela sobre um porquê inabalável. Por que que você escolhe entrar no programa Eu e Minha Casa Organizada, pagar para estar lá dentro, e se você assim não tem uma percepção da sua necessidade? Não faz sentido, certo? Por que você escolhe seguir a Marjorie, seguir a Flylady, seguir qualquer outro sistema de organização? Porque você tem uma percepção da sua necessidade e que você precisa de um norte, você precisa de uma direção para começar. E por que que eu digo para você seguir um sistema, uma pessoa por vez? Quando as minhas amigas entram lá no programa, qual que é a minha orientação? Nesse momento, não é para você ver mais nada em lugar nenhum, porque muita informação te joga num lugar chamado maldição do conhecimento. Você sabe tudo o que você tem que fazer, você sabe os porquês, você entende até de inteligência emocional do porquê fazer, mas você não coloca em prática, não consegue praticar aquilo. Então, quando que uma pessoa está pronta para vir fazer parte do programa Eu e Minha Casa Organizada comigo? Quando ela tem percepção de onde ela está e que como ela está não pode ficar mais. Então, eu tenho amigas que andaram comigo desde o meu começo,
mas só recentemente elas tiveram a percepção de que elas precisam desse passo a passo e desse acompanhamento. Porque elas tentaram fazer comigo do jeito que eu faço, né, no Instagram, no blog, mas ainda não foi suficiente. Então, isso é percepção de onde você está e como a sua casa, a sua família está reagindo a isso. Marjorie, mas isso é uma coisa que todo mundo na minha casa teria que ajudar. Não vai. Acredite. Enquanto você não dá o primeiro passo, enquanto você não faz, e aí você mostra que realmente você tem uma opinião, que você quer uma mudança, que você mudou, que você agora tem integridade com a sua palavra a ponto de você manter uma rotina e fazer essa valsa da casa, a sua família não vai colaborar. Por quê? Vai ser sempre você falando ao vento. Eles ainda não entenderam que é importante te ajudar, colaborar na sua organização, porque a casa deles é uma equipe, todo mundo mora ali. Percebe? Então, você tem a percepção e aí você tem uma escolha. Você entendeu aonde você está e você escolhe se você vai ficar do jeito que está ou se você vai sair dessa condição. Gente, é uma escolha e depende de você, é no seu tempo. Não se preocupe com o que os outros falam, mas se preocupe com os seus sentimentos. Se preocupe com como está sendo o resultado dessa sua escolha. Não, Marjorie, olha, seguinte, eu não tenho condições agora de fazer mais do que eu estou fazendo, eu não tenho tempo, Eu acho muito engraçado, porque o programa, ele é justamente para você aprender a ter uma gestão do tempo. E eu tenho algumas meninas dentro do programa que dizem que não tem tempo para assistir às aulas. Tá tudo bem. Ainda é o tempo delas. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Madalena, seja bem-vinda. Então, assim, isso se chama escolha. O Wendel Carvalho, ele faz uma figura que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, o programa dele também é de desenvolvimento pessoal e voltado para alta performance, né? Então ele fala que a pessoa está ali cavando um buraco com as mãos. Ele vem e entrega uma pá de ouro, linda, para a pessoa. E o que a pessoa faz? Guarda a pá e continua cavando com as mãos. Ou seja, os dedos já estão sangrando. Ela tá com a pá, mas ela continua cavando com as mãos. O que essa pá ajudaria? Em tudo, mas isso se chama escolha. Então, a sua rotina doméstica ela só vai funcionar e só vai entrar no piloto automático se você tiver uma coisinha chamada persistência. É fazer o que você não quer fazer, é fazer o que você não está sentindo fazer, sabe? Assim, você não quer fazer daquele jeito, você quer fazer do seu jeito. Mas você concorda que algumas casas entraram num caos porque o seu jeito não está funcionando? Porque se estivesse funcionando, a gente não estaria nem buscando isso. E o número de buscas, gente, para uma rotina doméstica funcional, eu anotei. São 119.467.328 pessoas buscando por uma organização definitiva diariamente na internet. Isso é tão legal porque você olha e fala assim, uau, eu não sou a única. Eu não sou a única que não dá conta da própria casa. E eu cheguei a pensar isso. Quando eu comecei, eu falava assim, gente, mas todo mundo, você chega na casa, tá tudo arrumadinho, tá tudo limpinho, a casa cheira. Por que eu não dou conta? Por que eu não gosto? Né? Primeiro porque a gente não aprendeu. Eu não aprendi, eu não nasci e alguém me ensinou que eu tinha que aprender isso. Eu fui criada para trabalhar fora, para ser uma enfermeira de sucesso. E fui. Então, essa era a minha visão. Só que todos os dias, uma ou duas mulheres estão voltando para casa, seja por uma necessidade, seja pelo desemprego, seja agora pelo momento que está passando. Então, não importa que hora você chegou a buscar essa ajuda, importa que você buscou e que hoje você sabe que você não está sozinha. Gente, isso é libertador. Você não é a única.
Porque às vezes ali você escuta tanta gente falando em volta de você assim, você é porca, você é relaxada, você não dá conta de nada, você é enrolada. Isso acaba com a gente, não é? Mas hoje você entende que você não é a única e que realmente milhões de mulheres diariamente estão buscando por uma rotina doméstica que funcione. E eu posso falar para você, a rotina que eu ensino e que eu uso até hoje é simples. É tão simples que as pessoas encostam ali a pá e acham que não vai dar certo. Porém, eu vou falar como, eu gosto muito dessa palavra, provai e vede que Jesus é bom. Ele nos deu a pá. Então vem percepção, escolha, persistência e aí vem a perseverança. Eu me lembro que há 3 anos atrás eu comecei e aí eu fiz a primeira semana. Eu não sei se vocês já me viram falar isso, mas a gente, para arrumar a casa, organizando, a gente leva 2 semanas. Marjorie, por que você garante que são 2 semanas? Porque comigo foi 2 semanas e minha casa era muito entulhada. Eu era acumuladora. Lembra que eu contei para vocês há um tempo atrás? Eu era acumuladora, artesã, tia de salinha. Então eu tinha caixas só com embalagens descartáveis, sabe? De leite, embalagens que não tem por que você guardar numa caixa. E eu arrumava tudo aquilo, mas aquilo era um caos diário. Gente, a minha casa sempre foi um horror de entulho. Então, se a minha casa, que parecia a casa inteira, parecia o quartinho da bagunça, eu levei 2 semanas, sim, é possível você arrumar em 2 semanas. Com exceção de uma amiga, uma só em 3 anos, que a casa dela era gigante. Era quase como 3 casas numa casa só. Ela tinha 7 banheiros, para vocês terem uma ideia. E todos funcionando. Então, assim, ela tinha acho que 3 cozinhas, 7 banheiros e todos os cômodos eram utilizados. Não dava para ela simplesmente ir lá e fechar uma cozinha. Como já aconteceu da pessoa ter 2 cozinhas e a gente fechar uma. Simplesmente deixar ela lá meramente ilustrativa. Para que 2 pias entulhadas? Mas não era o caso dessa. Mas essa foi uma exceção em 3 anos. Uma exceção. E aí nessa casa a gente levou 3 semanas. Então sim, uma rotina que você decide estabelecer muda a sua vida. E uma vez que você aprendeu, que você entrou no piloto automático, quando você vai, você leva tudo, quando você vem, você traz tudo. Então, a minha sala é no meio da casa. E a minha mesa da sala hoje é a nossa mesa de trabalho e estudos. O computador fica nessa mesa. Então, sim, essa mesa não é a mais arrumada da face da terra mais, né? Mas as minhas filhas arrumam os fios dos computadores, né? Tiram algumas coisas, não fica nada fora do normal. Fora isso, se tem copo, eu já levo para a cozinha, vamos supor que eu estou passando para a cozinha, eu já levo para a cozinha. Se tem algum cabide, acredite, vem tudo parar em cima dessa mesa, eu já levo para o quarto. Se tem, sabe, bolsa do meu marido, alguma coisa que ele deixou aqui, alguma coisa que eu deixei, eu levo e traz o dia todo. Então, depois que você passa pelos primeiros passos, eu gostei demais quando eu criei esse momento ali, primeiros passos, que são das 2 semanas, porque a gente vai para dentro da casa da pessoa, em 2 semanas a gente coloca tudo organizado. E aí, você organizar a casa não é arrumar a casa. Uma casa arrumada desarruma em 2 tempos. Uma casa organizada entra no piloto automático. E o que é uma casa organizada para mim? É aquela casa que você pode abrir qualquer porta que você sabe o que tem lá dentro. Marjorie, a sua já está assim? A minha está. Porém, eu vou remanejar muita coisa ainda esse ano. Marjorie, essa semana? Não, esse ano. Porque algumas coisas que estão guardadas, daqui 1, 2 meses, eu já vou ver que não tem mais sentido guardar e eu vou fazer o declutter delas. Entende? Então, assim, eu acredito de verdade
que você tem que ter vida dentro da casa. E aí, a segunda parte da Elo é essa aqui: como manter a rotina e organização quando a família está em casa. A rotina não muda, é independente da sua família estar em casa. A rotina original, na segunda-feira você limpa só a cozinha e abençoa a casa. Você pode fazer isso, em 15 minutos você abençoa a casa e a cozinha depende do que é aquele dia. Então vamos supor que você escolheu uma rotina que você faça uma atividade por semana na cozinha na segunda-feira. Então, supondo que nessa segunda-feira você vai arrumar embaixo da pia. Quanto tempo você leva para tirar tudo, tirar o pó? No meu caso, eu forro aquele papel manilha, né? Aquele papel marrom, papel craft e coisa. É meia hora. Então, no dia que eu vou arrumar embaixo da pia, eu faço só isso. Dia que eu vou lavar roupa, eu faço só isso. A casa fica em ordem? Fica, por quê? Agora que tá todo mundo em casa, eu peço para minha filha passar o rodo na casa. Eu tenho cachorro, meu cachorro é peludo e ele solta muito pelo. Então ela vem com o rodo seco, tira todo o pelo, cabelo da casa. Eu até já falei isso, eu acho que lá no programa. A gente varre casa com vassoura, mas quando você varre com a vassoura, o pó sobe, o pelo sobe, depois ele assenta de novo nas coisas, não é? Quando você vem varrendo com o rodo, você não faz esse pó subir. Então a minha filha vai segunda, terça e quarta, isso. Passa um rodo na casa, coloca as coisas, né, que tiverem fora do lugar. O que são coisas fora de lugar? É o sofá, uma almofada fora do lugar, que a gente senta no sofá. O quintal, né, sujeira dos cachorros mesmo, também é tranquilo. E quando é na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, é que eu realizo as minhas missões. Então, a minha rotina mudou, mas a semana não. Se naquela semana é a semana da pia, eu continuo fazendo a pia naquela semana. Se é a semana do fogão, então é a semana do fogão. Essa semana mesmo é a do fogão. Então tira as pecinhas, coloca de molho na amônia se tiver muita gordura, ou coloca de molho no bicarbonato se você achar que precisa branquear, ou passa aquela pasta ox, né, para ele ficar branquinho. Gente, isso a gente faz uma vez por mês. Não tem por que você ter uma missão que você faça todos os dias. Isso se chama escolha. Então você tem ali o dia que você vai fazer determinada atividade. Todos os dias você tem a rotina. O que é a rotina? A rotina da manhã: arrumar a cama, fazer o café, arrumar o almoço, deixar a cozinha organizada e, no máximo, lá vai passar uma roupa conforme a rotina da sua lavanderia, que a gente vai falar daqui a pouco. Feito isso, você pode fazer qualquer outra coisa. Sobre a Luciana tá falando ali, né, que ficava doido quando alguém bagunçava. A sua casa, ela tem que ficar limpa, organizada, mas não espere que ela fique uma casa de capa de revista Cláudia, porque afinal de contas tem vida dentro da sua casa. E além da vida, né, de pessoas, tem o vento que traz pó. A minha estante é preta, gente, eu viro as costas, ela já dá para escrever eu te amo. Eu posso me estressar e ficar limpando ela o dia inteiro ou limpar ela só no dia que eu determinei limpar. Então, assim, é escolha, é você ter o que eu chamo, né, de inteligência na organização doméstica. Você marcou um compromisso, você sabe o dia que você vai organizar a sua casa, o dia que você vai limpar cada item, cada lugarzinho da sua casa. Então, nós temos lá na rotina o dia de aspirar o teto, o dia de limpar os interruptores, o dia de limpar os ventiladores. Quem tá limpando o ventilador aqui em casa é meu marido. O dia de banheiro, o dia de passar o bombril seco no banheiro seco. E para quem ainda não me ouviu falando isso, eu faço o VaptVupt no banheiro todos os dias. Então eu vou tomar banho, eu já organizo o banheiro. Mas mesmo que você lave os azulejos ali com detergente ou com o produto da sua preferência, eu gosto de, num determinado dia do mês, passar o bombril seco no banheiro todo. Por quê? A hora que eu for fazer isso, que vai ser essa semana também, eu vou passar a unha para vocês verem
saiu uma massinha branca do azulejo. O azulejo tá limpo, mas se você passar a unha assim, você vê que sai uma massinha branca. E aquilo que se você molhar e passar a buchinha com o produto, ele espalha, sabe? Conforme o produto até sai, mas se o produto for muito forte, no meu caso, a minha família tem alergia, então eu não posso. Então eu preparo isso. Um dia que eu vou passar o Bombril seco no banheiro todo seco. Você pode passar o Bombril seco nos espelhos, em todas as janelas, no blindex, nas portas de vidro, né, blindex, em tudo, que você vai ver que tira toda a gordura e pronto. Depois você vai ter que ficar lavando azulejo toda semana? Não, não mais. Então eu faço isso também uma vez por mês. E o dia que eu vou passar o Bombril no banheiro, eu não tenho outra atividade. Por quê? Porque eu tenho... Gente, a gente tem uma vida, você não pode ficar o dia inteiro lidando com casa, não é? Lá no programa, ainda não coloquei, mas eu ainda estou colocando conteúdo lá sobre inteligência emocional. E hoje eu estou subindo uns áudios, né? Caso você esteja aqui e esteja lá, eu estou subindo uns áudios que são sobre mudança. É um livro recente que eu li agora. É incrível mesmo, Audrey, incrível. Então, o que eu quero colocar lá no programa, assim que acabar a parte de inteligência emocional? Que nós mulheres que estamos em casa, nós somos empreendedoras em potencial. E todas nós podemos sim ter um trabalho em casa. Mas para isso, essa rotina já tem que estar ali no piloto automático, já tem que estar muito simples. E é engraçado o tempo que a gente perde com casa. Marjorie, não é um tempo perdido, é um tempo investido. Não, é perdido. Porque quando você limpa a casa todos os dias, você percebe que o seu dia foi embora. Porque, querendo ou não, a gente investe, isso é investimento, muito tempo na cozinha. Comida você faz o dia inteiro quando você está em casa e quando a família está em casa. Então, aqui em casa, geralmente quem faz comida é meu marido, mas ele está tendo muita encomenda de pipa também e ele fica fazendo aquelas rabiolas das pipas, então a gente está dividindo isso. Mas geralmente ele faz a comida, então eu ganho tempo com isso. Como eu falei, segunda, terça e quarta, as minhas filhas cuidam ali de passar o rodo e dar uma tiradinha de pó. Então mantém tudo visivelmente organizado. Percebe que como se a família entra ali no seu eixo e vocês começam a fazer tudo juntos, facilita para você? Facilita demais. Então, para que isso aconteça, vai pelo menos uns 2, 3 meses, para eles entenderem que você está falando sério. Porque você levantar e fazer assim, de hoje em diante, a gente vai fazer assim, 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 bobagem. Eles vão achar que você só está falando blá, 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 como foi a vida inteira. Então, começa do começo. Lá no programa, lá no YouTube também, eu coloquei os 31 Baby Steps. Começa pelos Baby Steps, pega a rotina, eu não sei onde que eu disponibilizei a rotina gratuita, sei, tá lá no blog, tem um artigo lá sobre 2 rotinas, que ou você faz um cômodo por dia ou você faz um cômodo por semana e aí no mês você passa pela casa inteira. Escolhe, define e começa. E aí de novo, escolheu? Persista. Não para. Tem um professor meu de marketing digital que ele fala o seguinte, você não tem que fazer até dar certo. Como é que ele fala? Você não tem que fazer porque você quer que dê certo. Você tem que fazer até dar certo. Então, não deu certo em uma semana, não deu certo em 2 semanas, você continua fazendo. Todo mundo começou do zero. Eu dei para vocês agora o número de milhões de pessoas, milhões de mulheres que estão na mesma situação que eu já estive e que algumas de vocês já estiveram ou estão. Nós não estamos sozinhas, gente. Então, sim, é escolha, persistência e perseverança. Se a sua casa entra no piloto automático, acabou. Você tem tempo para uma boa leitura, você tem tempo para o seu exercício físico, você tem tempo
para um bom sono e você tem tempo, sim, para trabalhar e gerar uma renda extra. Então, a sua rotina doméstica precisa estar redondinha. No YouTube, quando eu subir esse vídeo, eu vou colocar o link da onde eu coloquei as rotinas, tá? Onde eu coloquei o plano semanal lá de rotinas. Então, eu quero que vocês, por favor, entrem lá, já se inscrevam. Quem tá aqui, né, que já esteja no YouTube, se inscreve para me ajudar. E já peguem, pode pegar o plano semanal para vocês entenderem, tá? Nós vamos entrar nesse agora, Luciana. Aí, a Audrey escreveu assim: as roupas e guarda-roupas e cestos, né? Então, a roupa, guarda-roupa e cesto é rotina de lavanderia. Como que eu costumo dizer para quem está começando? Geralmente a gente tem muita roupa para lavar e para passar o dobro. É incrível. Você olha no guarda-roupa, você não tem roupa para vestir, mas para lavar você tem um montão e na hora que você vai passar é o dobro do que você lavou, não é? É algo assim, um mistério. Mas uma coisa simples. A roupa, você tem estações que elas são aceitáveis. O que é uma estação aceitável? Onde que pode ter roupa dentro da sua casa? Eu fui numa casa uma vez, eu acho que foi no programa Primeiros Passos, que quando eu falo eu fui numa casa, é online, tá, gente? Porque os primeiros passos a gente faz online. A gente vai... a pessoa me mostra, né, tudo, a gente faz por onde que a gente vai começar e aí estabelece essa rotina de 2 semanas de arrumar, de organizar. Então eu entrei na casa, ela foi me mostrando, tinha roupa e sapato e tapete e roupa de cama e cobertor e cobertorzinho de bebê, que ela tem criança, espalhado pela casa inteira. A mesa do computador estava assim, num lugar, do lado tinha uma cômoda com as gavetas abertas, aquilo tudo saindo pelas gavetas. Em cima da cômoda tinha roupa suja, embaixo da cômoda tinha cobertor jogado com xixi. Isso não é bom, mas eu já vi algumas vezes isso. Então, como que eu estabeleci a rotina? Estações, aonde que você pode ver roupa na sua casa. A roupa pode estar no seu corpo. Espero, né, que todo mundo aqui ande de roupa. A roupa pode estar no seu corpo. Ela pode estar no cesto de roupa suja ou dentro da máquina de lavar e no varal. Saiu do varal, o único lugar que ela pode estar é dentro das gavetas e do guarda-roupa, de forma organizada. Então não adianta você fazer uma faxina no seu guarda-roupa, tirar tudo de lá, se você não fizer o declutter e não organizar. O que é o declutter? Sabe aqueles saquinhos que você coloca atrás de tudo? Aquelas toalhinhas, aqueles panos que você fala assim, um dia eu posso precisar? Deixa eu ver... Pecinhas, coisas de artesanato que você esconde atrás, né, do maleiro. Tudo isso você pode fazer o declutter. Então você tem que entender que tudo na sua casa precisa de uma casinha para morar. Então quando você abre a porta, você tem que ver tudo. Guarda-roupa organizado é aquele que parece uma vitrine, que você abre e sabe tudo que tem lá dentro. Você abre a gaveta e você vê tudo que tem lá dentro. E eu gosto muito de colocar as camisetas do meu marido, principalmente, por cores. Então tem as pretas, né, e as que são estampadas de preto, vermelho, amarelo, branco. Certo? Por quê? Porque daí eu tenho controle. Um detalhe importante sobre o guardar. Eles já colocaram até um nome para isso, chama Pepsi. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, é uma regra, mas olha como é legal.
O primeiro que entrou dentro da gaveta ou no guarda-roupa, ele tem que ser o primeiro a sair. Então, quando você vai guardar a roupa de novo, você coloca ele por trás. Então, na gaveta do meu marido, eu busco fazer isso. Apesar de eu tentar deixar por cores, que às vezes, né, ele fica muito tempo sem usar alguma coisa, então sai um pouquinho ali da cor. Mas o que que eu fiz? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro entrou, o segundo que entrar vai ter que entrar atrás dele. Assim, seu marido vai usar todas as blusas e camisetas que estão na gaveta. Se você perceber que em 3 meses ficou alguma blusa, alguma roupa que ele não usou, vale a pena perguntar se ele ainda quer aquela camiseta, se não faz mais sentido para ele, se ele não gosta mais dela, e doar. A mesma coisa com as suas roupas. Então, toalhas. Você já viu que você vai sempre pegando as toalhas e vai usando, e aí, de repente, acontece de vir uma visita. Você vai entregar uma toalha para ela, a toalha tá cheirando mofo. 2 coisas aconteceram aí. Aquela toalha que você guarda, porque é a mais bonita, a mais nova, então você guarda ela ou para viajar ou para quando chega visita. E não tem nada de errado nisso, tá? Só que essa toalha também precisa estar nesse rodízio do primeiro que entrou, primeiro que saiu, e de vez em quando você tem que estar tirando ela para tomar um sol. Porque uma vez que ela comece a ficar com cheiro de mofo, de guardado, ela vai deixar o guarda-roupa todo com cheiro de mofo e vai sim trazer mais traças e baratas para dentro do guarda-roupa. Sabe aquelas baratinhas de guarda-roupa? Então, o que que é legal? Primeiro, quando eu ouço falar a palavra faxina, chega a me dar arrepio. Eu falo que depois que você organiza, faxina nunca mais, e é uma realidade. Então, quando você vai guardar a roupa, você não vai colocar atrás das que já estão? Lembra de novo, a primeira que entrou é a primeira que sai, Pepsi. Entrou. Quando você puxa as roupas para frente, você já passa ali um paninho. Eu gosto de usar aquela misturinha que é a misturinha da Bia, né? Que a gente fala, que é amaciante. Eu ponho um pouquinho de detergente, bicarbonato, álcool e água. Então, em média, vai ficar assim: 800 ml de água, 100 ml de álcool, 100 ml de vinagre branco de álcool, uma colherinha de bicarbonato e um fiozinho de detergente. O detergente, ele é bom porque não é para tirar gordura não, mas ele diminui as formigas, e eu tô vendo isso aqui em casa. E ele tira todo o mau cheiro. Essa não é uma misturinha para dar cheiro na casa, é para tirar o odor, tá? Então, eu tenho hamster, eu tenho cachorro, então é a misturinha para tirar o cheiro, certo? Feito isso, você passa ali o paninho na gaveta, guarda o que, né, atrás, o que você tem que guardar, fechou a gaveta. Na outra semana, você lavou e passou as toalhas, os lençóis. Então, você pega ali aquele lugar onde estão guardados os lençóis. Percebe que você vai fazer quadradinho por quadradinho, gaveta por gaveta, cabide por cabide? Fica muito mais simples e você tem mais ânimo para fazer. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir guardar a parte ali da roupa íntima, as camisetas, e eu limpar 3, 4 gavetas no mesmo dia, porque tá muito fácil, não tem por que não limpar na hora que eu vou guardar. Então, basta que o paninho e o borrifador esteja do seu lado. Lençóis, para facilitar, eu não tenho aqueles jogos de lençóis lindos, mas eu tenho 1, 2, 3 que são jogos e outros que eu gosto de usar com determinada fronha. Então, eu pego o lençol, dobro 3 fronhas e coloco tudo dentro de uma fronha, que eu vou usar ao mesmo tempo. Então, eu pego aquele jogo todo e coloco na hora que eu vou trocar a roupa de cama. Não precisa mais você ficar ali escolhendo qual fronha, sumiu a fronha, cadê a fronha? Ah, eu usei a fronha com outro travesseiro, com outro lençol, com outra coxa. Isso você ganha tempo, entende? Então, toda semana na lavanderia você vai observar na sua casa. Lembra da valsa da casa? Aonde que tem roupa? Ah, tem roupa em cima das portas, tem roupa atrás das portas, tem roupa na cadeira. Não, não tem.
A cadeira você até tira de lá, porque se a cadeira ficar, a roupa vai para cima. Olha bem aonde essas roupas estão. Eu gosto muito de colocar as minhas roupas já na máquina. Como eu tô sem máquina, eu tô evitando, né? Porque senão eu coloco tudo dentro da máquina e aí vai ficar muito mais roupa para me lavar na mão. Então, o que eu tô fazendo? O cesto encheu. Ele tem ali o limite, não tem? A borda do cesto. É o dia que eu vou lavar roupa. Então, hoje à noite, por exemplo, meu cesto enche, porque hoje nós vamos colocar as roupas que nós usamos. Eu já vou pro tanque, lavo essa roupa de hoje, amanhã eu tiro do varal e já guardo aonde tem que guardar. Na hora de guardar, se for preciso, já tiro o pó ali das gavetas e o guarda-roupa fica arrumado. Quem que falou? A Audrey ou a Luciana que falou que precisa da faxina? Aqui, a Luciana falou que precisa dar uma faxina no guarda-roupa. Não pense mais na faxina do guarda-roupa. Na hora que você for guardar, você escolhe. Faz uma tabelinha, uma listinha, sabe? Tipo assim, primeiro gaveta de lingerie, segundo gaveta de camiseta, terceiro gaveta do meu filho, quarto gaveta, né? E sobre a gaveta dos filhos. Entendam que eles são capazes de arrumar a cama deles e também de manter o guarda-roupa deles. Tá? Você tem que só depositar confiança neles para que eles possam desenvolver essa habilidade. E quanto mais cedo eles desenvolverem essa habilidade, melhor. Então, o que você faz? Você organiza o quarto, organiza o guarda-roupa e quando você terminar de passar roupa, aí aqui em casa eu não grito, né? Meninas, pode vir buscar as roupas para guardar. E entenda o seguinte, por melhor que seja o seu método de organização, por melhor que seja a sua técnica de dobra, eles têm que saber escolher o que é melhor para eles. Então, eu guardo meu lençol dessa forma que eu falei, eu coloco todos dentro da fronha. As minhas toalhas são dobradas, né? Eu dobro mais uma vez, ela fica mais estreita, e eu dobro em 3 partes, porque daí ela cabe certinho onde eu tenho que colocar. A das minhas filhas, a toalha é um rolinho firme. Por quê? Porque o lugar que elas colocam é mais estreito e mais baixo, então elas encaixam os rolinhos. As minhas calças são em rolinhos, porque eu uso pouquíssimo calça comprida. Então elas são em rolinhos numa caixa embaixo da minha prateleira. A da minha filha, da Késia, é embaixo de onde as blusas ficam penduradas. E a da Raquel, ela gosta que põe no cabide, a do meu marido fica em cabide. As da Raquel ficam num cabide normal. As do meu marido ficam em cabide infantil. Por quê? Ele tinha aquele cabide de 3 hastes. Quando ele ia puxar uma, ele entortava todas que estavam lá. Então, cada vez que eu ia guardar a calça, eu me irritava com aquilo e as calças ficavam amassadas. E a hora que eu olhava para ele, ele estava amassado. Então, para que discutir por causa de um cabide? Muda. Se para ele não funcionou o cabide de 3 hastes, tiro o cabide de lá, coloquei as calças todas em cabides infantis. Não tem como ele bagunçar, gente, porque o cabide é pequeno, a calça cabe certinho e na hora que ele vai tirar, ele só tira o que ele quer. Facilitou a minha vida ou não? Sem estresse, sem confusão. Sobre ainda o guarda-roupa. Organizar o guarda-roupa. Então lembra que por melhor que seja o seu método de dobrar, o seu método de fazer, cada um tem a escolha de fazer como quer. É importante que eles entendam que se eles tiverem as camisetas, você dobra a camiseta, normalmente, todo mundo dobra, né? Coloca ela de costas na mesa, dobra a primeira parte, dobra a segunda parte, dobra no meio. Não é assim? Eu dobro mais uma vez, então ela fica quadradinha. E depois, sim, o cabide infantil, Audrey, é a melhor coisa para calça masculina aqui em casa. E aí você dobra ela mais uma vez e ela fica em pé. Essa seria, quem mais divulga essa forma de dobrar é a Marie Kondo, mas todas as personal organizer dobram dessa maneira.
Um detalhezinho, em vez de eu deixar aqui, ó, o decote pro lado de fora, eu deixo ele protegido do lado de dentro, porque esse viés aqui, ó, amassa. Se for gola polo, também amassa. Então, eu dobro, de novo, eu dobro elas, né, as mangas para dentro, faço um retângulo, dobro mais uma vez, ela fica um quadradinho. Dependendo da altura da sua gaveta, você precisa dobrar mais uma vez e ela fica em pé. Então, você coloca uma em fila atrás da outra, faz uma fila. Como eu falei antes do meu esposo, eu procuro colocar por cor. As minhas nem tanto, porque as minhas são mais estampadas. E eu tenho algumas que eu já deixo no cabide. Qual o problema de guardar a camiseta no cabide, algumas camisas no cabide? Depende do cabide. Tem alguns cabides que tem um negocinho assim em cima, que é para não deixar a roupa correr e cair do cabide. E ele faz uma marca bem aqui assim, ó. Fica um levantadinho assim. Mesmo que você passe, o ferro não tira aquilo. Só depois que lava que sai. Então, algumas blusas não dá para pôr em determinados cabides. Se for o caso de regata, aquelas blusas mais molinhas, você pode colocar no cabide, aquelas maiores também, você pode colocar no cabide. Roupa dobrada, sempre, quando você abre ela, ela vai ter as marcas das dobras. E tem gente que não gosta, né? Então, ficam as opções. No guarda-roupa, você coloca tudo no cabide ou não, tendo atenção ao modelo do cabide e ao tecido da blusa, para não ficar aquela coisa feia aqui. Alguns cabides que são muito fininhos também marcam a roupa, né? Então, escolha o seu cabide direitinho e faça uma adaptação, se aquele cabide é bom para aquele tipo de roupa. Se você também não quer colocar as suas roupas, as suas camisetas na gaveta ou não tem uma gaveta e não quer fazer uma prateleira com caixas, eu sou a louca das caixas, gente, eu tenho tudo em caixa. Você pode pegar o seu cabide e colocar 2, no máximo 3 camisetas em cada cabide, assim, ó, só deitadas aqui. Só tenha o cuidado de dobrar ela ao meio e colocar a manga aqui assim para que ela não fique amassando do lado. Ah, Marjorie, aí vai ocupar muito espaço no meu cabide, certo? Então vamos supor que que você arrume a roupa da sua criança menor. O que você pode fazer? Você pega o cabide, sabe aquele lacre de latinha? Você encaixa o lacre assim no gancho, né, do cabide, e aqui você coloca outro cabide no lacre. Ah, meu cabide não cabe o lacre. Você pode colocar uma correntinha. Sabe essas correntes que você compra no material de construção? Você coloca ali quantos você quiser e você pode colocar, por exemplo, vamos supor que seja a roupa do seu esposo ir para a igreja, né? Então ele vai de terno e você sabe que com aquele terno ele usa aquela camisa, aquela calça. Então você põe um gancho pro paletó, né? O paletó você põe no cabide, vem na correntinha, coloca o próximo cabide com a camisa e o próximo cabide com gravata, aquele negócio que segura, sabe? Eu esqueci, o clips de gravata, e fica um conjunto e ele vai ficar em pé. Isso só dá certo se o seu guarda-roupa for alto, senão você tem que colocar assim mesmo um ao ladinho do outro, certo? Meninas, vão colocando as suas dúvidas, que daí eu vou respondendo. Mais uma dica para o guarda-roupa de criança. Nessa dobra que você vai colocar, para criança pequena, a gente compra muito conjunto, né? Camiseta e short, camiseta e calça, camiseta e sainha. Você pode já fazer a dobra dele junto, que quando a criança for escolher, ela já pega o conjunto todo e igual o lençol, ela não precisa ficar. Mas cadê a calça dessa blusa? Cadê, sabe? Se você gosta de uma camiseta com determinado short, você pode deixar junto, então você já pega tudo de uma vez. E roupa de ginástica, também você já pode pôr tudo junto. Aí você manda foto pra gente aqui no grupo, pra gente ver como que ficou. A lista, eu acho que vale muito a pena fazer
Tipo assim, eu decidi, um exemplo, tá? Eu decidi que vou lavar minha roupa no domingo e na quarta. Então, na segunda, se ela já tiver seca, eu vou guardar, não é? Então, no primeiro dia que eu vou guardar, o que eu vou fazer? Ah, eu vou arrumar as gavetas, vou arrumar os cabides, vou arrumar o maleiro. Ah, eu não guardo roupa no maleiro. Então, o maleiro você deixa um dia para você realmente fazer o descarte de tudo que tá lá, que for possível descartar ou doar. E aí você tira um dia só pro maleiro. Não é faxina, tá? É o dia que você separou para aquilo e você pode fazer uma porta por cada vez. Porque se você tira tudo, aí é uma das coisas que o método da Marie Kondo não funcionou para mim. Porque se você tira tudo de uma vez e não tem condições de colocar tudo de volta em pelo menos uma hora, você desanima. Aí ou você nem tira, ou você não guarda tudo, ou você joga tudo lá dentro de novo sem organizar. Meias e calcinhas. Eu gravei outro dia um vídeo, eu só não lembro onde que eu deixei, sobre as meias. Antigamente eu colocava uma meia dentro da outra e fazia aquele pacotinho, né? Hoje eu faço o pacotinho também, mas não da mesma forma para não estragar o elástico. Eu coloco a meia com o calcanhar para cima, ele fica certinho, você deita ele, coloca o outro pé da meia em cima, dobra o primeiro pé, vem com o segundo pé e encaixa dentro do elástico, sem forçar, sem passar tudo por dentro do elástico. Aquele movimento de passar a peça toda dentro do elástico estraga a meia, estraga a elasticidade ali, ela fica toda esgarçada, sabe? E todas as dobras, todas, de qualquer peça, ela segue o seguinte padrão. Isso em termos de personal organizer, tá? Todas as personagens, pelo menos que eu conheço, né, que eu já vi ensinar, a dobra segue a principal regra. Tudo vira um retângulo e depois vira um quadrado. Então a calcinha, você dobra uma lateral, dobra a outra lateral, ela vai ficar um retângulo, né? Ela vai ficar certinho. Então você faz a dobra a ponto do fundo da calcinha e do cós da calcinha ficar do mesmo tamanho. Supondo que seja uma calcinha maior, você pode dobrar e dobrar de volta. Dobra e dobra de volta, mas ela tem que ficar um retângulo ali junto com o fundo. Feito isso, você dobra e você pode também passar por dentro do elástico para ela ficar firme. Eu gosto de fazer isso. E dentro da minha gaveta eu coloquei tudo em caixinhas. Eu usei caixinha de... Você pode comprar a cestinha, né, se você quiser. Mas você pode usar caixinhas de leite e aí você vê a altura que você quer dessa caixinha. Se você for guardar meia, você corta a lateral da caixinha. Falando daquela caixinha que é um retângulo assim. Você corta a lateral, ela vai ficar mais alta. Se você quiser colocar as calcinhas e quiser mais espaço, você corta ela deitada, né? Ela vai ficar aqui com uma lateral estreita, você corta ela deitada e aí você coloca tudo ali dentro arrumadinho. A gente chama isso de nichos, né? São os nichos para guardar. Porém, se vocês quiserem organizadores de calcinha, tem também para camisetas, para sapatos, para lingerie, para sutiã. Tem um organizador que é lindo, que ele é para sutiã, ele dá a altura certinha para você guardar o seu sutiã aberto. É errado você dobrar ele e colocar um bojo dentro do outro. Você coloca ele aberto e fecha. Esses organizadores não são caros. Você encontra ele nessas lojas de utilidade, sabe? Aqui na minha cidade a gente tem docas, esses que vendem produtos antigamente que era de R$1, acima de R$1. Você encontra esses organizadores transparentes. Vale a pena, mas se não é um investimento que você quer fazer agora, você pode usar as caixinhas. Os meus estão na caixa de... as minhas calcinhas e as meias estão na caixa de um tablet. Então, uma parte ficou as minhas calcinhas, na outra parte ficou as meias. E na caixinha de leite. As da Késia estão na caixinha de leite, as da Raquel ela não pôs em caixinhas, ela só põe no canto certo da gaveta. Então, você também vai adaptando.
É importante você pegar todas aquelas que você não usa mais e descartar. Sabe? Joga fora mesmo, porque não compensa você ter aquele montão que você não vai usar. Ou porque tá larga, ou porque tá feia, ou porque tá esgarçada e foi ficando lá. O sutiã eu já falei, né? Você pode guardar ele aberto, né? Você pega um pedaço da gaveta e coloca um aberto em cima do outro, as alças para dentro, e eles ficam enfileirados. Existe também os cabides de lingerie. Então, se você tiver espaço, tem alguns guarda-roupas que tem aquele varão assim embaixo, né? Que você pode colocar ou short pendurado ali, que ele é um espaço curto, ou colocar as lingeries penduradas. Aí o cabide de lingerie, você coloca o sutiã e já coloca a calcinha que você vai usar junto. Eu não gosto. Eu não gosto nem do cabide, que eu acho que fica muito exposto, e não gosto daqueles saquinhos, porque eu acho que fica tudo jogado lá dentro. Então, realmente, para mim, não funcionou aquilo lá. Eu gosto das caixinhas mesmo. Comprar cestos para organizar compensa? Compensa. Só que aqui, o cesto mais barato que eu encontrei é R$7. Então, você não precisa comprar tudo de uma vez. Você compra um cesto por vez, um jogo de potes por vez. E saindo do guarda-roupa, ficou alguma dúvida? Posso sair do guarda-roupa? E da lavanderia? Nossa, eu dei umas goladas, né? Armários de mantimentos. Lembra que eu falei que a gente tem o dia da cozinha e o dia que você vai arrumar cada armário, certo? O armário de mantimentos, ele também precisa ter o que você vai colocar ali. Então, faça a opção, se você ainda for comprar, de potes quadrados. Sabe quando você compra Tupperware, potinhos no mercado, Plazútil, seja que marca for, aqueles potinhos? Faça a opção de quadrados, porque o redondo ocupa muito espaço e você perde muito ali daquilo que você poderia aproveitar. E os quadrados se encaixam, eles ficam um em cima do outro de uma forma melhor no armário de mantimentos e na hora que você vai guardar as coisas na geladeira também, os potinhos quadrados são mais viáveis. Tem vidros quadrados também, se você quiser guardar o mantimento em vidro. E você pode colocar uma cor padrão ou não, isso é de menos, tá? Você só precisa escolher para que ele fique direitinho. Aí você tem um armário que provavelmente você tem um montão de vasilhas plásticas que você não usa. Então, o que você faz? Você pega essas vasilhas e usa ela como organizadores dentro do seu armário de mantimento. Então, meu marido, ele gosta de guardar... Sabe quando você usa um pouquinho de fubá, um pouquinho de feijão, um pouquinho de tudo e daí fica os saquinhos? Ele vai colocando os saquinhos lá. Então, quando é no dia de eu arrumar o armário, eu vou e coloco tudo nos potinhos de novo, ou uso o que tem que usar. Mas isso também eu faço uma vez por mês. Como que mantém o armário de mantimento, o armário de panela e o armário de plásticos em ordem? Do mesmo jeito que a gente faz com guarda-roupa. Você abriu. Sim. Você pode identificar assim, e aí aquele pote fica só para aquilo. Então, se você tem um pote só para fubá, só para fubá. E aí você põe uma data lá de quando você abriu esse saquinho, se não é uma coisa que você usa muito, para não vencer, né? Se é alguma coisa que tem o rótulo, você pode pegar ali a data de validade e colar com uma fita transparente, sabe? E depois, quando você for mudar, você tira aquela fita e coloca outro, durex mesmo, transparente. E eu não identifico porque tudo que tem aberto é o que a gente usa muito. Então, às vezes, ele põe o saquinho lá e quando eu vou arrumar não dá tempo nem de eu guardar, porque a gente já usou. Você pega então essa vasilhinha, aí sabe aquelas coisas pequenas que você tem no armário? Tipo o fermento, uma caixinha de chá, uma caixinha de... Eu tô pensando no meu armário.
as gelatinas, coisas pequenas que você tem, que você vai colocando ali, aquilo vai amontoando de um lado para o outro, quando você pega uma coisa, aquilo tudo cai. Então você vai pegar aquilo, colocar dentro de uma caixinha, né, de um potinho, quadrado de preferência, e aí você encaixa no armário. Usou o fermento, ele tem o lugar certinho de ser encaixado de novo, não tem outro lugar para esse fermento ir parar. Supondo que alguém usou o fermento e não encaixou no lugar certinho. Na hora que você abre o armário para pegar qualquer coisa, é só você pegar o fermento e encaixar no buraquinho dele lá de novo. Então você vai fazendo a manutenção. Quando chegam as compras, segue o mesmo princípio da Pepsi. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Então você chegou com as compras, o que já está lá vem para frente e você coloca as suas compras atrás. Então você não vai usar o óleo que chegou hoje, você vai usar o que já estava lá. Eu comprei um jogo de latas também. Não fica brigando com aonde o seu marido coloca as coisas. Gente, isso é muito importante. Tem gente que estressa à toa. Meu marido faz amendoim para vender e o açúcar ficava sempre em cima do armário. Então, por mais que eu colocasse no vidro, a hora que ele ia usar, o vidro era pequeno demais, então ele tinha que pegar o pacote, que é o de 5 quilos, e aquilo ficava ali em cima do armário. Eu guardava, no outro dia ele pegava. O que eu fiz? Comprei as latas de mantimento e dentro da lata cabe os 5 quilos de arroz, de açúcar. E já fica em cima do armário. Então ele só tem que pegar o copinho, pegar a medida que ele precisa e agora ali fica. Sabe? Então, sempre fiquem atentas a isso. Se já está no piloto automático dele ou dos seus filhos, um determinado lugar, então faça aquilo ficar apresentável e ficar viável e funcional. A sua organização doméstica, ela tem que ser funcional, ela tem que funcionar para todo mundo da casa. Lembra que você não mora sozinha. E uma das principais encrencas que tem é essa, é você achar que as pessoas não guardam as coisas no lugar. Só que às vezes o lugar que é para você é um lugar viável não está sendo funcional para a família inteira. A gente ouve falar muito de acidentes porque as crianças sobem cadeiras para pegar o que elas querem no armário, né? Então, o funcional é você pensar que quem pode pegar o quê? Você tem um filho pequeno e ele vai pegar bolacha, você vai ensinar ele a pegar ou a te pedir antes de pegar, porque daí você sabe o horário que ele pode comer, mas você vai deixar essa bolacha onde ele alcança, né? Então, uma regra agora para todos os armários, da cozinha, do banheiro, da lavanderia e do guarda-roupa. Isso é uma regra básica. Tudo que você usa no dia a dia tem que estar na altura dos seus olhos, ao alcance das suas mãos, a ponto que você não precise nem levantar os pés e nem se abaixar muito. Então você usa todos os dias, no dia a dia, tem que ficar fácil para todo mundo. Porque na hora de guardar, todo mundo também sabe onde guardar. Aquilo que você usa menos, que você assim não... É uma vez por ano, uma vez na vida, mas que você não pode doar nem descartar, você coloca em cima. E aquilo que você usa menos, mas você usa de vez em quando, você coloca no mais baixo. As minhas panelas, elas ficam embaixo da pia. E é fácil de pegar, como elas têm o lugar certinho, cada uma tem a sua pilha ali onde fica, eu não preciso nem olhar. Eu só abaixo a minha mão, sem eu me abaixar muito, e já pego o que eu quero. Meu marido a mesma coisa, ele já pega o que ele quer. Aí eu coloquei uma cortina na frente da pia. Gente, isso dificultou tanto, e virou uma confusão tão grande, porque daí na hora que subia, ela não era de correr, ela era de subir, ou de abrir. Mas como ela abria pouco, ficou horrível. Então, ou ela subia, molhava ali na pia e sujava, e aí quando descia a barra pegava no chão, ou na hora de pegar as panelas você tinha quase que entrar dentro dessa cortina para pegar. Então eu tirei. Porque eu não sou a única que uso as panelas. Como eu falei, ele faz amendoim, ele tem que pegar as panelas dele que ficam ali. Então, sim, tirei a cortina, facilitou a minha vida, porque quando ele ia pegar as panelas, ele bagunçava todas as outras pilhas de panela para achar as dele. Por quê? Porque aquela cortina não ficou funcional para ele. Dúvidas, meninas? Copos.
Copos, e aí nos mantimentos também serve a mesma regra. Você tem ali aquela prateleira de copo e você tem jogos de copo. Então você tem aqueles copos mais altos, os copos mais baixos, os copos mais gordinhos. Para algumas pessoas que gostam de bebidas, né, tem aquele copo que é de cerveja, o copo de uísque, copo de água, copo de chá, copo para tudo. A escolha. E tem gente que gosta como é que fala? Gosta de ter copos, colecionar copos. Então a dica é simples. Primeiro, tenha os copos que você realmente precisa no lugar que você fique mais fácil de você pegar, guardar e usar. Supondo que você goste de copos, é uma pessoa que gosta de copo e tem um copo para leite, um copo para água, um copo para chá, um copo para café, você faz uma fila. O copo da frente é aquele que todos os copos para trás são iguais. Sempre o que tem na frente, quando você tem prateleira, tem que ser o que está atrás. Vamos supor que você não tem um jogo que chegue até o final. Então você coloca do mais baixo para o mais alto. Lembra que quando você abre a sua porta, você tem que ver tudo que está lá dentro? Tem uns jogos que vem com uma jarrinha, não tem? Então você vai colocar os copos e atrás você vai colocar a jarrinha. Então você sabe que daquele jogo a jarra está bem atrás. Fica mais simples, né? Nos seus armários, quando você for guardar, filas também. Se aqui é fila de lata, você vai colocar milho e em cima você pode colocar lentilha. Lentilha não, como é que é o nome daquele outro verdinho? Esqueci, eu quase não uso aquilo. Ervilha. Então você sabe que a primeira lata é milho, então você sabe que as de trás é milho. Você sabe que a primeira lata é ervilha? As de trás é ervilha. A primeira fila tem óleo, atrás só vai ter óleo. A primeira fila tem azeite. Atrás você pode colocar outras coisas, mas faz por conta da altura, para você saber o que tem atrás. E aí assim não fica nada que você não veja. E mais uma dica para você ganhar tempo. Na porta do seu armário, você pode colocar uma lista de compras. E aí, conforme vai acabando ou vai ficando uma só, você checa. Na hora de sair para o mercado, você sabe o que você precisa comprar. Então, você nem compra o que já está vencendo e já tem no armário e nem fica sem aquilo que você usa com uma certa frequência. Isso facilita para você também organizar o seu cardápio da semana. Porque daí você sabe o que você vai cozinhar naquela semana, sabe o que você tem no seu armário e não fica perdendo tempo indo ao mercado todos os dias. Aqui em casa quem faz compra e quem, né, traz tudo é meu marido. A gente faz essa lista todos os dias? Ainda não. Por quê? Porque nem sempre você tem dinheiro para comprar aquilo que você quer naquele dia, não é? Então, é um método que funciona, mas você precisa também ter ali a sua caixinha para fazer essa reposição. Então depende da sua realidade para você fazer com que isso fique funcional. Então lembrando, roupas têm estações, mantimentos você pode comprar por mês, por ano, por mês, por semana e ter um controle do seu cardápio diário. Isso vai melhorar e faz você ganhar tempo. A gente tem o plano semanal que a gente só sai para fazer compras na quinta-feira. Se você não é seu marido que faz, que traz quando ele já vem do trabalho e você precisa fazer compra, vale a pena você ter esse controle. Só na quinta-feira você vai lá e compra tudo que precisa. Eu não gosto de comprar carne com antecedência e não gosto de comprar pão com muita antecedência. Mas fora isso, você pode comprar uma vez por semana. Então, só na quinta-feira você vai lá, compra tudo que você precisa, enlatado, farináceo, açúcar, e já vai ter o controle de quanto você gasta também na semana. Para quem fez a semana do Control Journal, isso ficou muito legal, porque daí a gente fez os cardápios da semana de acordo com o gosto da família, já fez uma lista de compras padrão e ela colocou ali, conforme foi usando, vai repondo a lista. Meu marido gosta de comprar também
de quantidade, sabe? Sabonete de quantidade, pasta de dente de quantidade. E aí quando tá ali em dois, ou quando só tem um, ele já vai lá e compra de novo. Então também tem que ficar num lugar em que é visível, porque senão você entra no banheiro e percebe que acabou, né? Dúvidas, meninas? Então nós falamos da rotina. Eu vou disponibilizar, né, o link lá do blog, onde tem as rotinas já estabelecidas. Falamos da lavanderia e falamos da organização dos mantimentos. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Tranquilo, então? Amanhã a gente vai falar sobre a bebida, né? Que foi um dos temas, o tema que a maioria pediu ali no grupo, então a gente vai falar sobre isso. E na sexta-feira é o tema da Gisele, que ela falou cantinho do artesanato e como organizar a casa e trabalhar em casa com artesanato. Foi ela e a Marta que pediram esse tema, então vai ser o de sexta-feira. E amanhã a gente vai falar sobre o tema da bebida lá, que incomoda algumas pessoas. Certo? E se vocês quiserem continuar com essas conversas, é só ir colocando o tema lá no grupo e a gente continua assim. Hoje foi fácil e passou de 1 hora, né? Porque, gente, eu vivo isso há 3 anos, eu sou apaixonada nisso. E eu não entendo, eu realmente não entendo como alguém sabe, quando você consegue fazer e consegue colocar no piloto automático, você para e faz assim, como que eu vivi sem isso até hoje? É impossível você, sabe, desandar. No sistema FlyLady a gente tem um termo que fala assim, caiu da carroça. Caiu da carroça é quando você para de fazer os baby steps e quando você volta, né, vamos dizer assim, para aquela bagunça, aquele caos anterior. Se você organizar, você nunca mais cai da carroça. Por quê? Porque você fica tão feliz de não ficar mais ali o dia inteiro enrolada com aquilo, de não perder um final de semana inteiro fazendo faxina, que realmente você não quer mais outra vida. Então, olhando mas, gente, o cantinho do artesanato segue o mesmo princípio dos armários e do Pepsi. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você... meu marido, uma vez, eu comprava muita revista de artesanato, muita revista. E aí, meu marido uma vez falou que enquanto eu não fizesse tudo que eu já tinha comprado, que ele não ia deixar mais eu comprar revista. Era muita, muita revista mesmo. Então, assim, segue o mesmo princípio. Amanhã a gente vai falar... Na sexta-feira a gente vai falar disso, mas porque eu quero falar sobre o empreendedorismo. Como trabalhar mesmo, sério, fazer um planejamento de trabalho no artesanato que seja levado a sério, né? E o artesanato também inclui ali o ministério, que a gente faz muita coisa artesanal, no EVA, né, de decoração. Então isso também inclui um trabalho, precisa de um plano. Mas fora isso, o organizar o cantinho da bagunça ou do artesanato, não é uma eterna bagunça. É porque ele está arrumado. Quando ele está organizado, ele não volta a ser bagunçado. Lembra que eu falei da casinha do fermento no armário? Se aquele determinado objeto tem um lugar que ele mora, ele sempre vai voltar para o lugar que ele mora. E aí vem o exercício do hábito. Então você tem lá o seu canto e cada coisa tem o seu lugar. Se ele voltar para a casinha, vai estar sempre organizado e você sempre vai saber onde está tudo. Eu tenho o meu canto da bagunça e tudo vai parar lá. Ele é um hotspot. Então tudo vai parar lá. Quando eu chego o dia de eu arrumar lá, eu arrumo em 15 minutos, porque é só voltar tudo para a casinha ou só, sabe, reorganizar ali. Os meus tapetes ficam lá também, reorganizar o lugar dos tapetes e só. Então fica mais fácil e não é uma eterna bagunça. Você pode sim ter controle sobre isso. Eu tenho uma foto que eu até compartilhei, acho que ontem, de quando eu arrumei as minhas fitas. Até hoje elas estão arrumadas. Elas estão numa caixa assim
vazada e eu coloquei as caixinhas de leite, elas estão separadas por cores, meus EVA são por cores e são numa pasta, então sim, nunca mais volta a ser bagunçado depois que você organiza e exercita a manutenção. Lembrando, e eu vou dar o mesmo exemplo do fermento, às vezes você não faz artesanato todos os dias, né? Igual você abre o seu armário de mantimento todos os dias. Então você abre o armário de mantimento, tem lá os saquinhos, você já vai pôr no potinho ou você vai esperar usar dali mesmo? Se for uma coisa que usa muito, já deixa ali, já vai usar. Porque se você esconder, né? No meu caso, que meu marido faz mais comida que eu, se eu esconder dentro de uma lata, ele não pega. Então, algumas coisas você precisa deixar ali mesmo, até que termine. Então, lembra da história do fermento. Você pegou uma vasilhinha ali quadrada, colocou fermento, gelatina, coisas pequenas. Toda vez que usou o fermento, ficou o espaço do fermento. Então, se a pessoa pegou ele dali, mas colocou em cima de outra vasilha, na hora que você abre o armário, é só você pegar ele e encaixar no buraquinho de volta. Simples assim. Dúvidas até aqui? Podemos encerrar? Amém. Amém. Amém, Luciana. Eu que agradeço, está sendo realmente muito gostoso. E todas vocês não esqueçam de se inscrever lá no canal, porque quanto mais inscritos, mais ferramentas o YouTube dá pra gente fazer lives ao vivo lá também. E por causa do tempo eu não gosto de fazer no Instagram, né? Aquele tempo lá me desconcentra. E então a gente tem mais lugares para fazer, caso aconteça alguma coisa, a gente tem mais ferramentas. Então se inscreve lá no canal do YouTube. Tem o canal do MCI também, que é do Ministério Cristão Infantil. Tem o curso gratuito lá do nível 1, né? Vocês podem também estar divulgando. E acho que só, né? Sobre a organização, eu vou escrever hoje o artigo que já vai subir para o blog. Então vocês podem ver tudo isso que eu falei aqui, ou algumas coisinhas diferentes, porque na hora de escrever também saem algumas coisas a mais, a menos, né? Mas o vídeo vai ficar gravado, vocês podem estar marcando. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou respondendo conforme eu for vendo. Beijos, meninas. Até amanhã com o nosso novo tema. O tema de amanhã eu achei ele bem pesado, mas vale a pena sim a gente falar, porque a nossa proposta é falar de problemas, né? Problemas reais que às vezes estão deixando a gente tão triste que você não consegue sequer ter ânimo para arrumar um armário. E algumas pessoas pensam que é preguiça e não é. É desânimo mesmo, é tristeza mesmo, alguma coisa que está te incomodando mesmo, que está te impedindo de se organizar. Combinado? Deus abençoe todos. Obrigada pela companhia até agora. Obrigada, Luciana. Obrigada, Audrey. Obrigada pelos temas e por ficarem comigo aqui até o final. Beijos e até amanhã.